Uma alegria muito grande sempre receber o pastor Jay. Você que não conhece o pastor Jay, ele é o pastor fundador, fundador dessa igreja. Há 12 anos atrás começou esse trabalho plantando a Igreja do Redentor. Então, muito do que nós estamos colhendo, vivendo hoje, é fruto do que Jay, juntamente com sua família, sua esposa, Lu, suas filhas, e seu filho, Josh, a Sofia, a Olivia, plantaram aqui, dedicaram anos da vida deles servindo aqui. Pastor Jay não parece, mas ele é americano, só que é um dos americanos. Ele disputa com o Eric qual é o americano mais carioca que existe na face da terra. Ele disputa esse título com o Eric. Mas viveu aqui 10 anos juntamente com sua família, fundou o Ministério do Restore Brasil, da Atos 29, e também plantou a Igreja do Redentor. Então, a Igreja do Redentor é um dos legados do ministério do pastor Jay, da sua família aqui para a cidade do Rio de Janeiro. E nós nos sentimos honrados e felizes com a presença dele aqui hoje, compartilhando a palavra de Deus. Hoje o pastor Jay é pastor do Ministério Brasileiro da First Baptist Church Orlando. Ele tem servido lá nos últimos 6 anos, completou agora 6 anos, servindo aquela igreja, a comunidade brasileira. Ele saiu do Brasil, mas não tirou os brasileiros do seu coração. Então ele ama o Brasil, tem um coração para o Brasil, e mesmo voltando ao seu país de origem, ele continua, de alguma forma, servindo ao Brasil através da sua igreja local e dos outros ministérios, como o Restore Brasil, que ele continua liderando de lá, e a gente tem o privilégio de cooperar. Então vou orar nesse momento, peço que vocês tenham suas mãos para cá, vamos orar pela vida do pastor Jay. Amém. Deus, nós te agradecemos pela vida do pastor Jay, pela forma como o Senhor tem usado para abençoar a vida de tantas pessoas, a forma como o Senhor tem usado para abençoar, Senhor Deus, a igreja no Brasil, a igreja lá nos Estados Unidos. Te pedimos que o Senhor o use como instrumento teu, que ele seja a boca do Senhor nessa noite para trazer o evangelho para cada um de nós aqui. Que o teu Espírito possa nos dirigir, abrir nossas mentes, nossos corações, para que possamos receber a tua palavra, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, porque o pastor Jay chegou juntamente com sua família em segurança para servir, Senhor Deus, a cidade do Rio de Janeiro, juntamente com um grupo de irmãos, durante essa semana. Então nós te pedimos que nesse momento, nada, Senhor Deus, venha tirar a nossa atenção, que possamos estar concentrados, Senhor Deus, em ouvir a tua voz e ouvir, Senhor Deus, a tua palavra, aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Eu esqueci de dizer, mas o pastor Jay chegou agora, mas amanhã, começa a chegar um grupo muito grande. Amanhã à noite. Sim. Amanhã à noite começa a chegar um grupo muito grande, 57 pessoas servindo em 3 lugares diferentes, Comunidade da Cruz, Morro do Banco e Realengo e Freguesia na Cidade de Deus. E Freguesia ali na Cidade de Deus. Então, se você tem disponibilidade essa semana, os irmãos que falam inglês também, se você não fala, também tem a oportunidade de se servir. Se você quiser cooperar com a viagem missionária, então vai ser aí a oportunidade aí de passar essa semana juntamente em comunhão com esses irmãos e principalmente servindo ao Senhor, tá certo? Então, no final do culto, você pode procurar o Eric. Eric, levanta a mão. Tem gente que não te conhece. Difícil, mas a maioria te conhece. Procura o Eric, dê o seu nome, principalmente quem fala inglês, quiser ajudar na tradução. Se você não fala, quiser cooperar de alguma forma, participe daquilo que Deus está fazendo na nossa cidade através da vida desses irmãos, tá bom? Amém, amém. Sempre um prazer estar aqui com vocês e queria mais uma vez agradecer a Cristiano, pastor Cristiano, Eduardo, pastor Eduardo e toda a equipe. Realmente me sinto honrado estar aqui com vocês, porque é uma igreja que obviamente eu amo, né? Eu lembro dos dias originais dessa igreja e nós temos alguns membros originais, inclusive aqui. Eu gostaria de pedir vocês, se você estava aqui nos primeiros 2 anos da nossa plantação, fiquem de pé para que a gente pudesse reconhecer quem estava aqui no início. Eu sei que vocês estavam aqui no início, ficam de pé, stand up. Quem estava aqui, quem estava parte da nossa família os primeiros 2, 3 anos, então é muito bom receber vocês, amém? Amém. Também temos outra querida Dani, que também está aqui, que frequentava a nossa igreja por algum tempo. E ainda, eu não tenho largado a igreja, ainda me considero a minha igreja em alguns aspectos, mas obviamente Cristiano, junto com a liderança aqui, a gente tem visto Deus fazer milagres, né? Ao longo dos últimos anos. E eu realmente acredito que o melhor está por vir.
Então, eu quero te encorajar a se engajar 100% nesta igreja, porque no futuro realmente vai colher fruto para você e também na sua família. É uma igreja séria, no meio de uma cenário evangélico aqui na Barra da Tijuca, onde tem muita besteira, francamente, pregado nos púlpitos, muito autoajuda, muito coaching, muito sobre ti e pouco às vezes sobre o Senhor. Então é bom ter um lugar que realmente é um refúgio, né? Um lugar que você pode ir, ter certeza que você vai ouvir uma palavra boa e você vai sair da igreja encorajada. Então, é muito, muito especial estar com vocês. Realmente estou servindo na campus brasileiro do First Baptist Orlando e queria também te convidar, se você está passeando por Flórida alguma vez, para conhecer nossa igreja. A igreja cresceu muito nos últimos anos, muito além do que eu poderia imaginar. Nós temos 3 cultos semanais. Na verdade, 3 cultos no domingo. Então você está convidado a conhecer nossa igreja se você está em Orlando um dia. Inclusive nós temos alguns irmãos da nossa igreja. Quem aqui está first também, só faz isso para a gente reconhecer vocês, né? Pessoas especiais da nossa igreja lá em Flórida. E onde Orlando virou quase uma extensão do Brasil em alguns aspectos. Então tem muito brasileiro em Orlando hoje em dia. E nós temos por volta de 130 igrejas brasileiras em Central Florida. 130 Brazilian churches. Então, realmente, não falta igreja lá, mas graças a Deus, Ele nos colocou lá para impactar as nações através daquela igreja. Na semana que vem, o meu pastor senior, principal, da First Baptist Orlando, Primeira Batista, vai estar aqui. E eu quero te encorajar a vir, porque ele é um homem muito íntegro, muito bom em termos de pregação, cara fantástico. Então não perca domingo à noite, na semana que vem, Pastor David Youth. A igreja maior tem muita gente, então ele está falando na televisão para muitas pessoas, então é realmente um privilégio receber ele aqui de manhã, da noite. Ele vai pregar na Atitude de manhã, ele vai estar aqui em nossa igreja domingo à noite. Então vai ser muito bom receber ele aqui na Redentor. Quero agradecer Cristiano pela essa oportunidade. Abre a sua Bíblia, se puder, em Salmos 131. Salmo 131. E tem 3 palavras que eu gostaria de falar: humildade, contentamento e paz. Quem aqui não quer mais contentamento na sua vida? Não quer viver de uma forma mais humilde, falando em termos de não sendo arrogante? E quem não quer mais paz na sua vida? Eu acho que todo mundo quer essas 3 coisas. Porque essas são palavras importantes para nós. Particularmente num mundo cheio de orgulho, cheio de ansiedade, cheio de descontentamento. E eu reconheço que tem gente que vai para a igreja para toda razão, né? Toda razão. Tem gente que vai para a igreja que realmente eles querem ouvir a palavra de Deus. Mas tem gente que vai para a igreja simplesmente para ser visto pelos outros. Tem gente que vai para a igreja porque é uma questão cultural para eles. A família sempre foi, então eles foram. Eles vão. Mas nem sempre sabem por quê, mas eles estão lá na igreja. Outros vão para a igreja para se sentir melhor ou até para ser uma pessoa melhor. Para virar ou se tornar uma pessoa melhor. E eu acho que é importante reconhecer que não é antibíblica ir para a igreja para querer ser uma pessoa melhor. Porque isso tem tudo a ver com a nossa santificação. Quando nós estamos santificados, né? Imagino que todos vocês entendem essa palavra, mas é uma palavra teológica que tem a ver com a ideia de se tornando cada vez mais como Jesus, na semelhança de Cristo. Santificação. Eu quero te encorajar a abraçar a santificação da sua vida. Porque veja bem, sempre quando a gente está se tornando mais como Jesus, a gente vai se tornar pessoas melhores. É um benefício colateral. Por exemplo, uma pessoa até pode falar: bem, eu quero amar mais as pessoas. Ame Jesus mais e você vai amar as pessoas melhor. Eu quero servir mais das pessoas. Ame Jesus mais e você vai servir essas pessoas melhor. Eu quero mudar algumas coisas dos meus hábitos. Ame Jesus mais e você vai mudar vários hábitos na sua própria vida.
Eu quero experimentar uma cura na minha vida. Ame Jesus mais. É bem provável que você vai experimentar algum tipo de cura na sua vida. No entanto, o foco não deve ser necessariamente se tornar uma pessoa melhor. O nosso foco é Jesus. Caso contrário, Jesus é meramente um meio para nosso fim. Jesus não deve ser um meio para seu fim. Jesus é o fim. Jesus é o fim. Ele é o início e também ele é o fim. Jesus é tudo. Ele é o início, no meio e o fim. Então, um relacionamento com Jesus não é transacional, onde você dá um pouco e ele dá um pouco. Muita igreja acaba ensinando isso. Daqui a pouco a gente vai chegar ao texto, tá bom? Fique tranquilo. Mas não é transacional com Jesus. Um relacionamento com Jesus, na verdade, ele dando 100%, e você e eu, a gente está dando quase nada. Ou nada, na verdade. E mesmo quando você está pensando, seja que você está dando algo, na verdade, o Espírito Santo trabalhando em você para fazer isso acontecer. Mas, pastor, eu escolhi Jesus. Mais ou menos. Você estava morto nos seus pecados e ele o ressuscitou dos mortos. Espiritualmente, a Bíblia diz que você estava morto em seus pecados. Homens mortos não fazem escolhas. Espiritualmente morto, dead men do not make choices. Foi o Espírito Santo que te ressuscitou, colocou vida em você, soprou vida em você. Você era desesperado por esse resgate. Você estava se afogando num oceano de pecado. E quem te resgatou, quem fez isso foi Jesus. Será que você escolheu? Nem tanto, meu irmão. Eu não tenho problemas quando as pessoas falam, eu escolhi Jesus, porque, falando humanamente, tá ok, eu escolhi, tudo bem. Pode vestir aquela shirt quando você está sendo batizado, não tem problema. Mas no fundo, ele que te escolheu. E ele sabia antes da fundação do mundo que você seria dele, entendeu? Você seria filho dele. Então, por que isso é importante? Porque ele te justificou também. Na cruz, você é legalmente liberto do seu pecado. E essa é talvez a coisa mais bonita do Evangelho. Você foi justificado e não há nada que você poderia fazer para mudar isso, graças a Deus. É um presente que continua dando. Você é livre, você é adotado, você tem todas as bênçãos espirituais em Cristo. E sim, você também, além de ser justificado, você foi santificado. Voltando para esse assunto de santificação. O ponto, nós precisamos abraçar a ideia de santificação. E não para com a justificação. Às vezes as igrejas param com a justificação. Eu fui justificado e fechou. O que acaba acontecendo às vezes? A gente não tem interesse em evangelismo. A gente não tem interesse em melhorar nossos relacionamentos. A gente não tem interesse em superar os vícios, os hábitos ruins. A mensagem do Evangelho não é simplesmente mensagem de resgate, mas a mensagem de a gente estar sendo transformado cada vez mais na imagem de Cristo. Porque quem iniciou uma boa obra em nós, ele vai completar essa boa obra. O reino de Deus, a cidadania do reino de Deus tem tudo a ver com esse conceito de Mateus 5-7, né? Sermão do Monte. Sermão do Monte é o quê? É basicamente como você deve viver no reino de Deus. É tudo como você deveria viver a sua vida em termos de santificação. As características de alguém que é santificada. A santificação vai resultar em você se tornar uma pessoa melhor. Então, é triste, particularmente em algumas comunidades teológicas, quando eu vou para o céu, então não preciso evangelizar, não preciso cuidar do povo, não preciso fazer missões, não preciso reconciliar relacionamentos, não preciso mudar meus hábitos, não preciso cooperar tanto com Deus. Santificação de cooperar e manter o passo com o Espírito Santo, keeping in step with the Spirit, à medida que você se torna cada vez mais semelhante a Jesus. Portanto, não é errado buscarmos nos tornar uma pessoa melhor.
Porque é exatamente o que santificação nos capacita a fazer. Não pare simplesmente com a justificação. Abrace a santificação. Amém? Então, quando isso acontece, tudo muda, né? Agora, pensando no Antigo Testamento, você vai ver que foi um povo que basicamente tinha um Deus que, na teoria, era justificada. Não estou falando de Cristo, mas devido à aliança, faz sentido. Mas ainda assim se desviava constantemente. Porque todo o Antigo Testamento, uma longa história de eles desviando. E Deus trazendo de volta, não é? O rei Davi, cujo salmo que a gente vai ler, tem muito a nos ensinar sobre santificação. Porque o rei Davi tinha tudo no seu favor. Um relacionamento de aliança, escolhido por Deus. Ele tinha tudo que ele queria no mundo, poder, riqueza, sucesso. E, no entanto, faltava-lhe contentamento, paz, humildade. E muitas vezes há momentos em nossas vidas onde tudo está indo bem. Nesses momentos, às vezes a gente não procura santificação, porque está dando tudo certo. Esse é o problema que nós temos na igreja contemporânea. Muitos crentes muitos cristãos buscam a Deus só em momentos de crise. Todos nós temos esses amigos que só ligam em momentos de crise. A mesma coisa com a igreja. Eles só vão para a igreja 2 vezes por ano, que quando está doente, quando algo aconteceu ruim com eles, o resto do ano não quer saber nada sobre a igreja. Interessante, rei Davi, quando ele estava na ápice, no melhor momento da sua vida, tinha todo esse poder, foi o momento que ele caiu em pecado sexual. A queda dele não aconteceu quando ele estava sendo caçado por Saul, quando ele estava em desolação, quando ele estava vivendo em cavernas no deserto. A queda aconteceu quando seu poder estava na auge. Inimigos colocados a seus pés e suas bênçãos, dadas por Deus, estavam transbordando. Muitas vezes, quando tudo está andando bem, é quando nós estamos lutando mais com orgulho, contentamento, falta de contentamento e ansiedade. Nós vemos isso hoje em dia na igreja, né? Inclusive, coletivamente, a igreja evangélica também tem esse problema. Porque os problemas que nós temos no Brasil, temos nos Estados Unidos, são diferentes do que em China, onde eles estão enfrentando perseguição. Ou Moçambique, quando eu fui para o norte de Moçambique, vendo os terroristas tentando atacar as igrejas. Nós lutamos com outros problemas. Qual é o mais recente escândalo do mundo gospel? O que pastor falou que besteira? Ou brincadeiras, memes o tempo inteiro? Que diferença, né? Nós precisamos ter cuidado que a gente não cai também, porque as coisas estão andando bem. Os evangélicos têm muito poder, tem um banco político de poder, temos tudo, teoricamente, em nosso favor. Mas às vezes faltamos humildade, faltamos contentamento e faltamos paz. Então Deus não quer que a gente permaneça em pecado. Ele não te criou para não trilhar numa jornada de santificação. Nós precisamos abraçar a santificação. Então eu sei que essa introdução foi um pouco extensa hoje à noite, mas esse ponto, abrace a santificação. Eu quero que você esteja satisfeito em Jesus, mas também busque de uma forma apaixonada se tornar um seguidor melhor dele. Eu quero que você coopere com o Espírito Santo, que vai fazer isso acontecer. E quando você fizer isso, você vai ter uma perspectiva diferente sobre a sua vida. Você vai ser menos orgulhoso. Você vai ficar descontente menos. Você vai ficar menos ansioso também. E você vai começar a descansar no Senhor como neném no colo da sua mãe, Que é exatamente o que esse salmo diz. Vamos ficar de pé enquanto nos lemos Salmos 131. Senhor, o meu coração não é orgulhoso e meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com coisas grandiosas nem maravilhosas demais para mim. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma como essa criança. Ponha
a sua esperança no Senhor, o Israel, desde agora e para sempre. A palavra de Deus. Amém? Vocês podem sentar. Salmista está dizendo 3 coisas. Eu não sou orgulhoso. Eu não sou descontente. Eu não sou ansioso. Esse é o salmo. Esses são os pontos hoje à noite. Abraça a santificação assim. Primeiro ponto. Meu coração não se orgulha. Meu coração não se orgulha. O rei Davi aqui, ele não está tentando comunicar algum tipo de falsa humildade. Existe falsa humildade, né? Você sabe que humildade é uma coisa complicada, né? Porque no momento que você fala que você não é humilde, que é muito humilde, você para de ser humilde. É verdade, não é? Então, ele está falando de experiência, Davi. Porque a gente fala em inglês, né? Ele foi quase para o inferno e voltou. Em termos de tudo que aconteceu com ele. É alguém que viu quase tudo que a vida tem a oferecer e reconhece que ele não sabe tudo, mas que ele está seguindo alguém que sabe tudo. Alguém que sabe tudo. E eu acredito que uma das coisas mais importantes em nossas vidas é quando a gente começa a entender, ou quando a gente sabe que a gente não sabe. Não tem nada mais precioso do que isso. A pessoa que não sabe, uma pessoa ignorante, né? Uma pessoa ingênua. Mas a pessoa que começa a entender que ele não sabe, é luz para você. A gente está vivendo uma cultura que muitas vezes nem sabe que eles nem sabem. Quando você não sabe que você não sabe, você começa a fazer todo tipo de erro, besteira na sua vida. A humildade reconhece isso. Na verdade, quando sabemos que não sabemos, o primeiro passo para o verdadeiro conhecimento. Um sinal que indica que você não percebe, que não sabe, é a maneira que você fala com os outros. Sabe, quando você está sempre pronto a falar com o outro, sempre está pensando na próxima coisa que você vai falar, nem ouvindo o que eles estão falando, nem prestando atenção, nem presente na conversa. É só sobre suas palavras. As suas palavras são as mais importantes naquele momento, né? O que você tem a dizer vai mover montanhas. Coisa mais importante no mundo, né? Vamos ser honestos. Muitas vezes a gente pensa assim. O que a gente tem que dizer é top. O que a pessoa está falando é só blá, blá, blá. Gente, essa é uma forma de viver arrogante. É orgulho. É alguém que nem sabe que eles nem sabem. Talvez Deus quer falar alguma coisa contigo através daquela conversa, mas você nem está pronto para ouvir, porque você não tem nenhuma disposição de até ouvir a pessoa. Muitas vezes a gente faz isso, né? Truncando quando Deus está nos chamando a ser presentes. O rei Davi percebeu por causa do seu pecado que ele precisava abraçar humildade. Por isso ele escreveu, né? Pai, cria em mim um coração puro. Em inglês a gente fala, create me a clean heart. E quando esse coração foi recriado, não foi orgulhoso mais. Aquela coisa em Salmo, acho que 51, é uma oração por santificação. Create me a new heart, cria-me um novo coração, recria, eu preciso isso, Senhor. Santificação. É por isso que a oração, como esse salmo, é tão importante. A oração é a chave para autoconhecimento. A oração é a chave para autoconhecimento. Se você quiser se conhecer genuinamente, você não precisa fazer yoga, meditação, eu não acho. Pode discutir isso com o pastor Cristiano. E certamente você não precisa ler muitos livros de autoajuda. E certamente você não precisa olhar mais fundo dentro de si mesmo. Porque a longo prazo, tudo que você vai descobrir é que você ainda está faltando muita coisa. Você precisa de Deus. A autoajuda não funciona porque você não consegue se ajudar o suficiente. Você precisa de alguém de cima, né? Ou como a frase é, você precisa de ajuda do alto, né? A introspeção excessiva, eu acho que introspeção é bom,
boa, mas excessiva, tentando cavar cada mais fundo no seu passado para resolver tudo, para trazer à tona questões importantes serem tratadas, ok. Mas jamais, às vezes a gente para por aí, achando que a solução está dentro, cavando. Tá bom, talvez até dá para resolver algumas questões da família, algumas questões da sua criação, mas sendo introspectiva não vai resolver seus problemas. Você precisa agir do alto. Como tipo de coisa, a pessoa que vai para a terapia às vezes volta, eu preciso pensar em mim mesmo agora. Já ouviu essa coisa? Eu já cuidei das crianças, já cuidei do meu marido, agora meu tempo é para mim. Na verdade, pode ser que você precise mais tempo para você mesmo também, mas cuidado com esse pensamento. Porque na verdade o que você está fazendo é mudando a idolatria. Era talvez a idolatria da família ou do marido, alguma coisa para você mesmo. Mesmo assim, não vai causar você amar Jesus mais, desengajando da igreja, se isolando das coisas, porque, eu já dei o meu tempo. Não. Não é isso que a Bíblia ensina para nós. Então, cuidado com essas abordagens que muitas vezes são baseadas em ideias técnicas seculares que não tem nada a ver com a Bíblia. A Bíblia diz que a gente deve servir, a gente deve amar, a gente deve orar pelas pessoas, a gente deve reconciliar. Então, quando você sabe que você não sabe tudo sobre a vida, sobre a família, sobre a criação de filhos, sobre política, sobre teologia, sobre casamento, sobre qualquer relacionamento humano, quando você reconhece que você não sabe tudo, isso leva a humildade e grande liberdade. Grande liberdade. Quando você percebe que você não sabe tudo. Porque você conhece alguém que sabe tudo. E você pode descansar nas mãos deles. Orgulho se manifesta de muitas maneiras. Uma forma que você poderia matar orgulho é realmente oração de jejum. Eu garanto que isso vai amplificar sua santificação. Por exemplo, jejuar não é nem sempre comida, né? Experimenta passar um dia sem fazer algo que lhe dá um certo prazer. Experimenta apagar a rede social, talvez no seu celular por algum tempo. Jejua alguma coisa, abre mão de alguma coisa e observe no longo prazo como você se torna mais afinado em reconhecer as coisas que levam você a ser uma pessoa orgulhosa ou um pouco excessivo em si mesmo. Isso vai ajudar você a crescer na humildade. Quando você jejua, a hora tudo muda. Você fica mais calmo. Como uma criança desmamada. Você amadurece na sua fé mais rápido. Você responde mais como Jesus. Você é menos egocêntrico, porque você está centrado em Jesus. A tecnologia, por exemplo, é simplesmente uma ferramenta. Você não é obcecado com isso. Você valoriza relacionamentos. E não tem nada melhor do que uma pessoa humilde. Que parte da sua família, parte da sua igreja. No longo prazo, quem é humilde, todo mundo ama. A pessoa vai se destacar. Então, até de uma forma pragmática, você deveria crescer na humildade. E eu também, todos nós. Eu não sei, estava falando isso na Union hoje de manhã, mas é como aqueles velhos na igreja, não quero dizer idosos, né? Mas aqueles 60, 70 anos, né? Os santos, né? Os cabelos gray hairs, né? Como eu tenho hoje em dia, né? Estou chegando lá, ainda não. E quando você está passando por um momento difícil na sua vida, tipo câncer, problema de saúde, problema significativo com criança desviado, problema de trabalho, problema de dinheiro, vai agarrar, vai segurar sua mão, melhor dizer, segurar sua mão e vai dizer, isso vai passar. Vai ficar tudo bem. Isso vai passar. Isso vai passar. Vera, isso vai passar. Isso vai passar. Que alegria ter pessoas santas na sua igreja assim, na sua família assim, que tem essa maturidade de dizer, this also will pass em inglês. This is going to pass. Vai ficar tudo bem. Vai dar tudo certo. E numa falsa esperança, realmente é verdade. Porque mesmo que tudo está caindo ao seu redor, mesmo que um dia você, infelizmente, tem que morrer, falecer, porque todo mundo vai, né? A gente vai para um lugar melhor. Graças a Deus. Vai passar.
aqui ou não sei. É muito lindo isso. Então, primeiro ponto aqui, estou indo rápido, não se preocupe. Eu não sou orgulhoso. Segunda coisa, eu não sou descontente. Segunda parte do versículo 1. Meus olhos não são altivos. Eu não sei se essa tradução é exatamente a mesma coisa, né, em inglês, né? Mas a ideia é, em inglês pelo menos, haughty eyes, são olhos que estão sempre buscando a próxima coisa. Nunca satisfeito com aquilo, ou aquela coisa que eles têm naquele momento. Barra Tijuca, né? Orlando, Alphaville, São Paulo. Eu não estou criticando bairros, mas a gente vive na espera para a próxima coisa grande, para a próxima casa, próximo carro, próxima viagem, próxima coisa. A viagem vai resolver meus problemas. O melhor carro vai resolver meus problemas. Indo para outra igreja vai resolver meus problemas. Sempre descontente. Isso é mais problema, na verdade, nos Estados Unidos, mas entre no Brasil também, em outros países. A vida descontente é difícil demais. O rei Davi está dizendo com toda a sua autoridade, meus olhos não são assim, arrogantes, ou seja, eu não estou vagando constantemente em busca da melhor coisa. Eu estou satisfeito no Senhor. Ah, que alegria. A satisfação no Senhor. Se um dia eu tiver o privilégio de escrever um livro, eu acho que eu escrevi um livro sobre contentamento. Porque eu acho que um ingrediente que falta na vida de maioria dos cristãos. Nos Estados Unidos nós temos essa coisa que exportamos para o Brasil, né? Black Friday. Então tem dias de ação de graças, Thanksgiving. Todo mundo está agradecendo a Deus. Deus, obrigado por tudo, né? Obrigado, a gente vai comer peru, toda aquela coisa que a gente come, né? Presunto, grande festa. Obrigado, Deus, por tudo. 3, 4 horas de manhã no próximo dia, todo mundo está dormindo nessas lojas enormes lá nos Estados Unidos, Best Buy, nem sei se você conhece, mas tipo, esperando para abrir, para conseguir uma televisão para tipo 20% menos. Black Friday, que às vezes a Amazon tem o mesmo preço hoje em dia, então nem vale a pena, né? E aqui no Brasil, é uma coisa que o mesmo preço nem... Mas isso é outra questão, né? Então, Black Friday, e a gente tem um feriado de Black Friday até quase Natal, de fazer compras. De fazer compra, para que no dia de Natal a gente está celebrando Jesus, mas também com muita coisa que a gente quis. A gente justifica tudo no nome de feriado. Eu vou comprar isso para Natal, vou comprar isso para Black Friday, bom preço. Não é problema comprar coisa, né? A gente compra coisa. O problema é a falta de contentamento. O problema é quando vira a coisa principal nas nossas vidas. Sempre precisando do melhor carro, melhor casa. E não é simplesmente o problema do rico ou da classe média, hein? Também o problema de gente que às vezes não tem tanta coisa também. Achando que eles vão ter alegria quando conseguir na próxima coisa. E às vezes não tem essa alegria. Não tem essa alegria. Paulo diz, eu aprendi a arte de estar contente. Eu aprendi a me contentar. É algo aprendido, não natural. Davi está dizendo aqui, não me preocupa com coisas grandes ou coisas maravilhosas demais para mim. Cara, que bela declaração. Eu não me preocupo com as coisas grandes demais para mim. Nossa, eu tinha um amigo meu lá nos Estados Unidos que ele só usa Facebook para reclamar sobre tudo. Ele só reclama sobre Irã e Israel, a guerra lá, reclama sobre Trump, reclama sobre, sei lá, alguma coisa acontecendo no outro lado do mundo. E todo mundo tem sua perspectiva política, esse não é o ponto. O ponto é, o cara nem trabalha. Ele tem 35, 40 anos, morando na casa da mãe. Ele está preocupado sobre todas essas guerras mundiais, entendeu? Tudo bem, ele pode ter uma opinião sobre isso, mas ele só posta pensando naquelas coisas que ele não tem nenhum impacto e ele não tem trabalho. Então pensando, puxa, pensa primeiro em trabalhar. Pensa primeiro em conhecer uma pessoa para eventualmente talvez casar.
Começa a organizar a sua vida e parar de se preocupar com coisas grandiosas demais para você. A gente faz a mesma coisa, mas às vezes de uma forma diferente ou até um pouco disfarçada. A gente está preocupado demais sobre certas coisas que a gente não tem nenhum poder de mudar. Eu entendo que a gente pode dar uma opinião, né? Às vezes temos que ter nossa voz ouvida. Mas às vezes a gente está focado em coisas que são totalmente secundárias. Na internet, no escândalo. E não passando tempo com nossos filhos. Não está indo para o parque com nossos filhos. Não está engajada com o que está acontecendo com a nossa igreja. Não está tendo a nossa devoção diária. Porque a gente está focado em coisas maiores. Davi está dizendo, basicamente, fica na sua praia. Eu vou ficar na minha praia. Eu lembro quando a gente teve um retiro de Igreja Redentor, anos atrás. Eu não sei como jogar futebol, e ainda não sei. Eu sou muito ruim no futebol. Eu cresci no norte dos Estados Unidos, muito neve, não tinha futebol. My high school não tinha futebol. Eu não sei nada sobre futebol. Pastorei uma igreja brasileira, aqui no Rio de Janeiro, e todo mundo certo clube, né? Foi para o retiro, pastor, vem jogar com a gente, né? Aquela coisa que eles estão, picking quem vai ser em qual lado, né? Quase foi a última, né? Tinha dois depois. Até morrer foi antes de mim, mas tudo bem. Mas eu fui escolhido, né? Graças a Deus. Você estava lá também. E eles falaram para mim, pastor, com todo o amor, né? Embora algumas palavras saiam naqueles ambientes, né? Que não deveriam sair. Pastor, você vai ficar aqui nesse canto aqui. Esse é o seu canto. Fica aqui. If the ball comes this direction, você vai atacar a bola, tá entendendo? Mas não precisa sair muito aqui, não. Cara, o jogo inteiro eu acho que toquei a bola 2 vezes. E uma vez só porque foi, out of bounds, entendeu? Mas eu reconheci naquele momento, apesar de ser uma brincadeira, mas eu reconheci que realmente tinha limites. E foi esperto. Ganhamos. Eu reconheci os meus limites naquele momento. Eu não precisava, no momento, pensar em coisas maiores para mim, porque eu tinha minha praia, eu tinha meu espaço. Eu preciso aprender a dominar, de certa forma, o espaço que Deus me deu, antes de focar em resolver tudo no mundo. A palavra para alguns de vocês, inclusive algumas mulheres, perdoe, está preocupada sobre tudo e todos. E Deus está dizendo, não, eu tenho isso e isso e isso para você resolver. Pare de ficar ansioso sobre tudo. Não vai conseguir resolver. Não vai conseguir. Seja livre. Abraça a sua liberdade. Deus está contigo. Amém? Seu filho é projeto de Deus. Você simplesmente é mordomo. Você simplesmente tem que fazer ser melhor. Onde ele vai andar, você, no final das contas, você não tem escolha. Entendeu? Você não é dono dele no longo prazo, é Deus. Então você precisa confiar em Deus, orar muito, jejuar, seja um exemplo. Mas você não pode obcecar sobre tudo. Porque é Deus que vai resolver a situação. Então, a bela declaração é exatamente isso. Não me preocupa com grandes coisas maravilhosas demais. Recusa-me a abraçar descontentamento. Recusa-me a acreditar que eu sou o Messias do mundo. Eu não tenho complexo de Messias. Não tenho tempo para falar sobre tudo isso, mas cristianos, os pastores sabem que tem um monte de pregador que faz caixa de perguntas o tempo inteiro, como se fosse a teólogo do mundo, entendeu? Mas a igreja dele nem tem gente. Ele é fenômeno na internet. Tudo bem, até pode ter esse ministério, mas vamos ser honestos, né? Está dando muita opinião, opinando sobre tudo, mas não tem muito conteúdo. É muito, faz isso, não faz isso, faz isso, não faz isso. É complexo de Messias, é uma pessoa que acha que ele deve focar em todos e a questão dele não está focando nas coisas básicas. Às vezes a própria família, a própria igreja, tudo que Deus deu para ele. Por causa de descontentamento. Tem pastor que ama a igreja que eles não têm. Quer ter povo na igreja que eles não têm. E estão reclamando sobre o povo que Deus deu para ele. Terrível.
Deus te deu esse povo. Essas são as pessoas que Deus te deu. Com todos os problemas, com todas as alegrias, com todos os benefícios e todas as dificuldades. Não diferente em grupos de vida, não diferente em ministérios, não diferente em novas iniciativas que nós temos no ministério. Quem Deus nos dá, é Ele quem Ele nos dá. Amém? Temos que lidar com isso. Mesma coisa com a família. Tem gente na sua família, você não gosta, que chato. Espero que não seja família nuclear, né? Mas parentes, tem que lidar com isso, gente. Quantas pessoas se preocupam com coisas que não têm capacidade de mudar e ficam descontentes e estressados com tudo isso? Meus amigos, a solução é gratidão. A solução para descontentamento é gratidão. Seja uma pessoa grata. Deus, obrigado porque o sol nasceu hoje de manhã. Deus, obrigado por essa igreja. Deus, obrigado por essa linda cidade, apesar dos problemas que nós temos, essa cidade linda. Deus, obrigado pela minha saúde. Deus, obrigado porque eu tenho comida na minha mesa. Deus, obrigado por meu pastor. Deus, obrigado por minha esposa. Deus, obrigado por meus filhos. A gratidão vai sufocar a falta de contentamento. Vai sufocar, vai esmagar. Seja grato. Seja grata, seja grata, seja grata. Finalmente, o rei Davi escreve, mas eu me acalmei, me aquietei, palavra? Eu sou como uma criança desmamada da sua mãe. Então, ela continua nessa elo de contentamento, mas agora ela trata ansiedade. Esse terceiro e último ponto aqui. Lembre-se, não somos orgulhosos, não estamos descontentes e, finalmente, não estamos ansiosos. O rei Davi compara um cristão santificado, um bebê no colo de sua mãe, como tranquilo, sem ansiedade. Mas a gente sabe que isso não é como a humanidade é hoje em dia, para a maior parte. Deixa eu falar só sobre tecnologia por um momento, porque eu acredito que a tecnologia está causando muita ansiedade em nossos filhos, em nossas famílias. Porque nunca na história de toda a humanidade houve um momento que a atenção não foi tão importante. Porque a capacidade que nós temos por atenção está diminuindo. Lembra quando a gente tinha filmes longos? Filmes de 2, 3, 4 horas? Hoje em dia, menos que seja uma coisa épica, né? É muito difícil prestar atenção para um filme de 3 horas. Programas de televisão de 1 hora têm dificuldade de prender a atenção de todas as pessoas. Na maioria das nossas casas, ou são seus filhos que estão assistindo televisão com gente, normalmente tem na tela o celular na mão no mesmo tempo. Como se uma tela não fosse suficiente. Às vezes 3, eu não estou brincando. Tem iPad aqui, tem iPhone aqui, está assistindo televisão. Meu pai do céu. Eu acho que uma tela é suficiente, né? Isso cria ansiedade. Cria ansiedade, né? E Instagram, TikTok, Facebook, Reels, flip, flip, flip. Essa é engraçado, flip. Essa é mais sério. Essa é informativo aqui. Essa é muito triste. Flip, flip. Sabe alguma coisa? Não tem reflexão. Você não está refletindo sobre nada. Um ditado sobre alguma coisa linda. Legal, uma coisa sobre como você deve emagrecer. Mas vamos ser sinceros. É muito raso. E cria ansiedade também. Dopamina, a questão neurológica, nem sei todas as palavras em português, mas a questão é, a gente está tão focado nessa questão. Tem uma teoria de facepalm que, na verdade, celular é seu melhor amiga. Quem não tem amiga pode ser sua amiga. E AI vai fazer isso eventualmente também. O problema é o seguinte, como cachorro, quem não tem filho, não estou criticando, mas algumas pessoas não querem ter filhos porque dá problema. Custo dá problema, prefiro ter cachorro. Cachorro mais fácil. Realmente, tem gente que só quer cachorro. Gato nem tanto, né? O ponto é o seguinte,
antes de desviar muito do foco aqui, nós precisamos entender que tudo isso está criando ansiedade. A minha filha, 13 anos, indo para 14 anos. Falei, você não vai ter celular até você entrar na high school. 130 crianças, 130 pessoas na série dela, só ela sem celular. Quando ela terminou série 8th grade, deu para ela 14 anos. Agora você está pronto. Eu não estou me gabando ou sendo arrogante, tá bom? Porque eu entendo que todo mundo tem uma certa maturidade. Pode dizer que seu filho tem 12 anos, ele pode lidar isso com muito bem. 11, 15. Não estou criticando. Mas para mim, eu vi mais mal do que bem. Então, eu esperei para o momento que ele tinha maturidade de lidar com isso. E agora ela sabe. Agora ela sabe. Ela não está viciada. Ela não tem problemas de depressão. Ela não está tentando ser influenciador com 10 anos. Que cria todo tipo de depressão, ansiedade, problema muito, particularmente meninas menores. O ponto é o seguinte: nós, como pais, temos a responsabilidade de prestar atenção a essa questão em nossas casas. Que a gente está permitindo muita ansiedade entrar em nossas casas por ser meio lazy, francamente, preguiçoso às vezes. Amém? A mensagem não é você tem que dar isso uma certa idade. Essa não é a mensagem. O ponto é nós precisamos pensar mais na ansiedade que isso pode criar na vida dos seus filhos. E na vida de você também, porque às vezes você fala alguma coisa para eles e não faz a mesma coisa que você está pregando. Entendeu? Você também está viciado. Então, nesse contexto, quase terminando aqui, ler um livro é um ato revolucionário. Quem consegue ler livros hoje em dia já é parte da resistência. É um ato revolucionário. Devoção diária, revolucionário. Não pegando o celular por 30 minutos, refletindo sobre Deus, lendo a palavra de Deus, orando. Ato revolucionário. Catequizando seus filhos, revolucionário. Ensinando eles os 10 mandamentos, revolucionário. Seja parte da resistência. Seja parte da resistência. Tem muito mais que eu poderia falar, mas eu não tenho tempo. Eu só quero dizer que nós precisamos abraçar a santificação. Em nossa cultura ansiosa, nós precisamos buscar mais a simplicidade. Nós precisamos buscar mais tempo para refletir. Nós precisamos largar os tabletes e convidar alguém para conversar com a gente. Nós precisamos parar de focar em obsessão de ser influenciador online e começar a ser influenciadores em nosso meio, com nossa família, com nossa igreja. Que Deus deu um povo que nós precisamos cuidar. Sabe, tem uma cantora bem conhecida nos Estados Unidos, chamada Amy Grant. E Amy Grant era a primeira mulher artista de Christian music, música cristã lá nos Estados Unidos, que conseguiu entrar no secular um pouquinho. Voz bonita, fantástica. Ela escreveu um livro chamado, uma música chamada Se Essas Paredes Pudessem Falar. E toda a música foi sobre as nossas vidas. No contexto da nossa casa, nosso apartamento ou nossa igreja. O que as paredes falariam sobre nós anos no futuro? Será que eles falariam que a gente tinha muitos momentos de alegria, muitos momentos de joy, de rindo juntos, de risos, de momentos de experimentar muita comunhão com os irmãos da igreja, de momentos onde nossas crianças se divertiram demais com os pais? Ou será que essas paredes das nossas casas falariam de frustração, de ansiedade, de abuso, de divórcio, de problemas assim? E eu pensei, puxa, como nós precisamos realmente abraçar a santificação em nossas casas todos os dias? Porque quando a gente faz isso, no longo prazo,
essas paredes vão dizer alguma coisa muito linda sobre nós. Porque a gente teria ter escrito uma coisa muito linda sobre nossa família. E essas paredes falariam sobre essas coisas. Quer dizer, mesma coisa com a igreja. O que essas paredes aqui na Union Church teria? Muitas plantações, muitas igrejas foram plantadas aqui. A época que eu estava aqui, o momento de alegria que a gente experimentou. Os últimos anos, né? Tanto alegria. E agora ar-condicionado, glória a Deus. O que essas paredes falariam sobre essa igreja? O que as paredes da seu apartamento, sua casa falariam? Falariam todas as coisas boas e algumas coisas ruins, mas falariam mesmo assim. Eu espero que eles falariam: você foi um homem de Deus. Você foi uma mulher de Deus. Você criou uma família em Deus. Você amou as pessoas. Você serviu as pessoas. Você é uma pessoa humilde. Você é uma pessoa contente. E você é uma pessoa que tinha muita paz. Essa que Davi está nos oferecendo aqui. Paz. Em vez de ansiedade. Como criança no colo de sua mãe. Muita paz. Busca essa paz. Busca essa humildade. Busca esse contentamento. Abraça a santificação. E você vai ver Deus fazer um milagre na sua vida, no longo prazo. Um milagre de você se tornando cada vez mais como o Senhor. Vamos orar? Deus, obrigado por esse privilégio que eu tive aqui hoje à noite. Obrigado, Deus, porque sabemos que através da sua palavra possamos crescer cada vez mais. Obrigado, Deus, porque reconhecemos que muitas vezes nós somos realmente arrogantes, descontentes, orgulhosos, ansiosos, mas que Tu nos deu uma receita, Senhor, em termos de como a gente poderia tratar isso, iniciando com humildade, contentamento, gratidão e paz. Que essa paz que Tu oferece, Senhor, que possamos abraçar isso cada vez mais. Que possamos ser pais, parentes, Senhor, mães e pais que realmente são engajados na vida dos nossos filhos, na vida da nossa igreja. Que buscamos sempre servir o Senhor acima de tudo. E obrigado, Jesus, por sua obra na cruz, que permite que tudo isso possa acontecer. Obrigado, Senhor, Pai, maior milagre de todos, que é a nossa salvação. Muito obrigado, em nome de Cristo eu oro. Amém.